Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Marcos Rodrigues e estou passando por aqui para dar sequência nas lições da revista CPAD. Nesse trimestre, nós estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família. Toda semana nós temos uma videoaula para ajudar os subsídios bíblicos e teológicos aos professores da classe dos adultos. E nós já estamos na videoaula da lição de número 8. Essa lição ela tem data do dia 25 de agosto de 2024. E o tema da lição desta semana é a resistência de Mardoqueu. Na verdade, quando olhamos para o título dessa revista, o tema já nos traz uma importante lição: resistência. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas nós vamos entender por que Mardoqueu teve essa resistência. Vamos ler o textuário que está em Esté, capítulo 3, versículo de número 3, que diz: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandamento do rei? Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. Nós precisamos entender alguma coisa já aqui nessa verdade prática. Todos nós, como cristãos, devemos obedecer às leis e obedecer aos magistrados. Porém, quando eles colocam uma lei que infringem e vai contra a palavra de Deus, o nosso posicionamento como cristão deve ser agir de acordo com a orientação da palavra de Deus. Pois bem, nós vamos ler a introdução e tocar nos tópicos e subtópicos de uma forma rápida. Eu quero convidar você, então, para juntos lermos a introdução dessa revista. Como o tema é resistência, é a palavra-chave desta lição. Introdução. A ascensão de Esté ao trono foi celebrada com uma grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presente aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esté permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, inveja, tramas. A história continua. Logo na introdução, nós podemos extrair a seguinte lição: não é porque Deus colocou Esté como rainha que ela se ensoberbeceu. Ela continuou humilde. Há uma frase que diz: quer saber o caráter de um homem? Dê a ele poder. Na verdade, o poder apenas revela quem é a pessoa, revela o caráter da pessoa. Então, se um dia Deus te colocar em um lugar alto, em um lugar de destaque, continue com a mesma humildade que você chegou. Pois bem, vamos ler o primeiro tópico que traz como tema: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Esse tópico tem 3 subtópicos. Primeiro subtópico: os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, de facção. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitada pelo verdadeiro cristão. Tiago 3, 14 ao 18. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Ester para que avisasse. O que ela fez em nome de Mardoqueu? Esté 2, do 21 ao 22.
O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para proteger ainda mais, para promover ou projetar ainda mais o seu próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe devido crédito. Esther 2, 20 e 22. O que podemos extrair de lição desse primeiro subtópico é que Mardoqueu ficava na porta. E normalmente quem ficava na porta do palácio ouvia as conversas de dentro e ouvia as conversas de fora. E ele também sabia o que entrava e o que saía do palácio. Todo pai de família, toda mãe de família é um guardião da sua casa. Ele tem que estar atento às conversas que entram e às conversas que saem, porque nós somos responsáveis do que entra e o que sai de dentro da nossa própria casa. Outra lição importante é que Esther, ela não aproveitou da informação para projetar o seu nome. Ela deu crédito a quem teve a informação privilegiada. Nós vivemos em um mundo em que muitas pessoas querem levar o crédito que não é seu. Pegam informações que são dos outros para dizer que é um furo, é uma notícia. Muitos pregam até mensagens dos outros e dizem que foi uma mensagem que Deus lhes deu. É bom que você pregue, mas dê crédito à fonte. Diga da onde você tirou o seu estudo, da onde você tirou a sua mensagem, da onde você tirou aquela informação. Faça como Esther, mesmo que você tenha uma informação privilegiada, diga a fonte, dê crédito à pessoa certa. Subtópico de número 2, a investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência, embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se de que, de fato, havia plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados, Esther 2 e 23. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque provar toda a acusação para não cometer injustiça. Êxodo 23, 7, Provérbios 17, 15. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. O que podemos tirar deste segundo subtópico? Antes de tomar alguma decisão, apure a informação. Não dê crédito apenas no ouvir dizer ou no ouvir falar. Apure se a história é verídica, para não causar injustiça com ninguém. Subtópico de número 3. O registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Esther 6 e 1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e ao seu reino ficaram registradas. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Salmo 139, 16, Hebreus 4, 13, Apocalipse 20 e 12. Meus irmãos, o que podemos tirar desse terceiro subtópico? Que
tudo que acontecia nos tempos bíblicos, no tempo dos reis, era escrevido em um livro, e esse livro era conhecido como o Livro das Crônicas dos Reis. E tudo que era feito de bom ou de mal ficava-se registrado. E aqui traz um grande ensinamento para nós. Embora hoje não se registrem os acontecimentos de uma forma humana, nós não devemos se esquecer que diante de Deus tem um memorial. E diante de Deus, tudo que fazemos, seja bom ou ruim, está registrado diante do Senhor. Então, continue fazendo, continue trabalhando, mesmo que você não tenha o reconhecimento que você acha que merece. Continue fazendo, porque todos os nossos atos estão registrados diante de Deus. Se você está comigo até aqui, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esses subsídios bíblicos e teológicos. Pois bem, vamos então já ao tópico de número 2, que traz como tema Amã é exaltado pelo rei. Também traz 3 subtópicos. Primeiro subtópico, um novo personagem. Amã era muito rico, Esté 3:9. Já entra em cena sendo elevado por Assuero, acima de todos os príncipes do reino, Esté 3:1. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel, Êxodo 17, 8-13, Números 24, 7. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel 15, 2, 8 e 33. Versões bíblicas, como a Nova Versão Internacional e a NTLH, apresenta Amã diretamente como descendente de Agag. Observe uma coisa nesse primeiro subtópico, que Amã já aparece na história sendo exaltado pelo rei Assuero e é colocado acima de todos os príncipes. Porém, a sua genealogia, a sua descendência, era uma descendência do povo inimigo dos judeus ou dos israelitas. Ele era descendente dos amalequitas. E o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, ele foi morto pelo profeta Samuel. Deus deu uma ordem a Saul que matasse todos os amalequitas. E Saul deixou vivo as melhores ovelhas e o rei Agag como troféu. Quando Samuel chega, ele pergunta que barulho é aquele de balido aos seus ouvidos. Então, Samuel pega a espada e mata Agag, o rei dos amalequitas. Daí, a gente já vai entender o que vai acontecer no desenrolar dessa história. O inimigo se levantando mais uma vez contra o povo de Deus. Mas parece clichê, mas é verdade. Quantas vezes o inimigo se levantar contra o povo de Deus? Ele se levanta todas as vezes para cair. Subtópico de número 2. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar do seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios, Salmo 77, 2-17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. O que podemos aprender, então, no subtópico de número 2? No mesmo momento que Amã aparece no cenário, já sendo exaltado, Mardoqueu, com todo o seu feito histórico e heróico, estava esquecido,
sem receber recompensa alguma. Fazendo uma aplicação rápida, é normal nós se frustrarmos quando nós fazemos algo de valor, algo que traz um impacto para a sociedade ou até mesmo para a igreja local onde congregamos. E muitas das vezes não somos nem lembrados. Mas de repente chega alguém e já é lembrado, já é exaltado, e nós ficamos esquecidos. Isso corre o grande risco da gente pegar a síndrome de Asaf. No Salmo 73, Asaf diz que começou a observar a vida do ímpio e viu que o ímpio só prosperava, enquanto ele não prosperava. Isso foi um problema, porque Asaf dizia: os meus pés quase que escorregaram. Talvez eu estou falando com alguém que tem vivido algumas injustiças ou não tem sido honrado como merece, tem sido como Mardoqueu, um herói aparentemente esquecido. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração: não se frustre, não fique decepcionado. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Que a síndrome de Asaf não contagie você. Não comece a olhar para a vida do ímpio que prospere, mas olhe para o seu Deus, que é o Senhor de toda a terra. Subtópico de número 3, evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esté levasse a informação. Esté 2:22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus 13:5, Romanos 12:16. Considerar merecer mais do que tem geralmente causa insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Que lição extraordinária podemos tirar deste terceiro subtópico? Quando criamos muitas expectativas e nutrimos elas, nós corremos o grande risco de entrarmos em grande frustração. Observe que Mardoqueu, ele não foi honrado a princípio, mas mesmo assim não deixou de fazer o trabalho que ele exercia. E quantas pessoas estão desanimando na obra de Deus por não ter um reconhecimento humano? Já não querem mais fazer com tanta dedicação e carinho. Mas a palavra de Deus ao nosso coração esta semana é: você ainda não foi honrado como merece, mas continue fazendo com o mesmo carinho que você tem feito. Continue fazendo com a mesma dedicação que você tem feito. O conselho da palavra do Senhor é que nós possamos se contentar com aquilo que temos para o momento e não vivemos com ambição em coisas altas, pois isso gera constante insatisfação. E nós vivemos em um mundo de insatisfação. Pessoas que estão insatisfeitas com o seu corpo, seu cabelo, sua forma de agir, sua forma de pensar. Pessoas que estão insatisfeitas com seus líderes, com os seus pastores, com a igreja local e, para piorar, pessoas insatisfeitas até com o próprio Deus. O mundo de insatisfação tem tomado conta de muitas pessoas e, com isso, as pessoas se frustram e atrapalham o seu progresso. Que nós possamos se contentar com aquilo que Deus tem para cada fase da nossa vida. Se você está vivendo em uma fase que você não tem abundância, se contente com isso e continue fazendo, continue plantando, continue trabalhando, porque no tempo certo vai vir um tempo de abundância sobre a sua vida. Pois bem, nós já estamos indo para o final dessa videoaula, já vamos ao subtópico, ao tópico de número 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã.
reverenciado por todos. Primeiro subtópico. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava nem se prostrava. Ester 3:2. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em se curvar ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Daniel 3, do 1 ao 12. Pois bem, que lição podemos tirar deste primeiro subtópico do tópico de número 3? Amã era reverenciado por todos. Todos se prostravam diante de Amã e o adoravam como se fosse um deus. Só que todas as vezes que Amã passava pela porta, Mardoqueu não se curvava. Porque Mardoqueu tinha no seu coração que somente a Deus ele podia se curvar e somente a Deus ele podia adorar. Fazendo uma aplicação rápida, diante de quem nós estamos se curvando? Nós estamos se curvando diante das necessidades, diante das perseguições? Estamos se curvando diante de pessoas poderosas? Ou nós estamos se curvando diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Então, que nós possamos resistir a todo tipo de idolatria. A nossa adoração tem que ser exclusiva do Senhor. Tire os ídolos do seu coração e intronize Deus no seu coração. Subtópico de número 2, a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O agagita se encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Observamos aqui que uma atitude pessoal acabou tomando uma dimensão maior. A atitude pessoal de Mardoqueu de não se curvar a Amã acendeu uma ira tão grande no coração de Amã que ele decidiu dar cabo na vida não só de Amã, mas de todos os seus descendentes. Isso aqui é uma alusão entre o perseguidor contra o povo de Deus. O diabo sempre tentou destruir a linhagem do Messias. Deus, então, estava entrando e preservando esta linhagem. Subtópico de número 3, o último subtópico. Inimizades intergeracionais. Além de sentir ferido no seu orgulho, é possível que o Amã tivesse agido movido por uma amizade intergeracional. Flávio Joséfo diz o que confirmaria sua descendência a Agag, o rei amalequita morto por Samuel, 1 Samuel 15, 32 ao 23. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre familiares, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquimitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Gênesis 34, do 1 ao 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos destes conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro,
são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou por ofensas morais. Que Deus nos guarde o nosso coração de tal inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como os filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Mateus 5 e 9, Romanos 12, 18 ao 21, Hebreus 12 e 14. Pois bem, chegamos ao final de mais uma videoaula e neste último subtópico, o que podemos tirar de lição é: a vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. Por causa de vingança, muitas famílias foram destruídas por outras famílias, seja por terras, seja por questões morais, sejam por questões religiosas. O fato é que essa guerra virou uma guerra intergeracional. Geração que lutou contra geração e geração que matou uma outra geração. Famílias matando famílias. E a orientação bíblica para nós, que somos filhos de Deus, é que a vingança não nos pertence. A vingança pertence ao Senhor. E qual é o nosso papel? Devemos perdoar e buscar a paz. Hebreus diz: se possível, tenha paz com todos os homens. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Colossenses 1:9. Jeremias 17:5. Embora não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Mateus 10, 16, 15 e 19. O maligno pode suscitar ódio contra nós, onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios, capítulo de número 6, do verso 11 ao 16, Romanos 13 e o versículo de número 2. Pois bem, a conclusão vem nos advertir que nós não podemos confiar no homem. Quando a Bíblia diz isso, é fazer do braço do homem, ou do braço da carne, Jeremias 17:5, a sua força. Que a nossa força possa estar no Senhor. A orientação é que também não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, mas que a gente haja prudentemente e não ignorar as astutas ciladas do diabo. Que Deus guarde sua casa, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a nossa família. Deus abençoe você e tenha uma excelente aula no próximo domingo e até a próxima videoaula da semana que vem. Fique com Deus.